Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Nossa terceira aula sobre o nosso estudo do profeta Elias. Hoje, como parte da nossa palavra vinda de Deus, Elias se levantou e foi em frente para enfrentar o rei Acabe. Aqui nesse contexto de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus o quanto Deus se agrada de pessoas audaciosas, pessoas corajosas, em outras palavras, que não questiona, não tem dúvida e nem tampouco se acovarda com aquilo que ele pede que faça. Elias, ele sai de um estado onde ele estava em um período de seca e o Senhor envia ele a uma outra cidade para falar de frente com Acabe. O Senhor acabaria ali com a seca daquele período que viveu e mandaria chuva para aquelas terras. Só que isso antes de acontecer, Elias ele faz um desafio. Ele desafia Acabe e todos os profetas de Baal. Baal, para quem não sabe, era um dos deuses pagãos que existia naquela época, que o povo no Antigo Testamento adorava como sinônimo, como se fosse Deus, né? Então, o único profeta que tinha naquela época era apenas Elias. E mesmo assim, estava correndo um sério risco de vida. Mas nem por isso Elias teve medo e nem por isso Elias fugiu. Pelo contrário, Elias desafiou Acabe e fez exatamente o que o Senhor mandou. Qual foi o desafio? Antes de eu contar para vocês aqui qual foi o desafio de Elias, eu quero frisar algo muito importante aqui com vocês. Não importa se você está em maioria ou em minoria, importa quem está com você nessa batalha. Elias, o quadro de Elias aqui, ele estava totalmente solitário, sozinho. Só era ele naquela época como profeta de Deus. Já do outro lado, tinha 450 profetas de Baal. Então, um número gigantesco comparado a Elias sozinho. Mas nem por isso Elias temeu. Pelo contrário, Elias sempre demonstrou coragem, ousadia, autoridade, porque ele sabia muito bem quem estava com ele. Então, é mais importante saber quem está com você do que quantos estão com você. Anota isso. É mais importante você saber quem está com você na batalha do que quantos estão com você. Porque vai ter muitas batalhas que você vai enfrentar sozinho na sua vida. Muitas, inúmeras. Algumas você vai ter pessoas para te ajudar e outras não. Elias aqui estava sozinho. Era um cenário solitário. Mas nem por isso Elias falou para Deus: Deus, não dá certo. Lá do outro lado são 450 profetas e eu sozinho. Pelo contrário, Elias foi em frente, desafiou, venceu o desafio e o melhor de tudo, glorificou o nome do Senhor. Todos que estavam ali viram o poder de Deus sendo manifestado por Elias. O desafio de Elias foi fazer dois altares de sacrifício. Pediu que matasse 2 novilhos, e de um lado, os profetas de Baal iriam fazer o seu sacrifício, e aquele ao qual Deus se manifestasse colocaria fogo no altar. Ou seja, o altar ele precisava queimar o sacrifício, só que eles não colocaram fogo. O fogo teria que vir pela parte do Deus que eles acreditam, ou seja, Baal. Só que sabemos que Baal não existe, não é nada. É um deus pagão que não vê, não sente, não pode, zero. Diferentemente do nosso Pai, que é soberano, todo-poderoso.
pode todas as coisas. Então, o que que acontece? O cenário aqui apresenta duas situações. De um lado, Elias sozinho. Do outro, os profetas de Baal. Elias tinha tanta convicção do que iria acontecer que ele pediu que os profetas começassem. Então, eles prepararam o altar, mataram o novilho, colocaram ali. E a Bíblia relata, lá em 1 Reis, capítulo 18, quem quiser acompanhar, a partir do verso 16, diz assim: Assim, Obadias foi se encontrar com Acabe, e lhe contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu quando viu Elias que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Balaim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, então segue. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Que nos dê, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si e o cortem em pedaços. E o disponham sobre lenha e não coloque fogo por baixo. E eu prepararei outro novilho e o disporei sobre lenha e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós e preparai primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome por vossos deuses, porém não coloque fogo por baixo. Então eles tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. Hoje em dia, as pessoas levantaram muitos deuses, levantaram muitas estátuas em sua vida. Nessa mesma época que existia 450 profetas de Baal e apenas Elias como profeta do Senhor, muita coisa não é diferente dos tempos atuais. As pessoas clamam por um Deus que não existe, as pessoas querem ouvir as vozes de deuses que não falam e com isso se frustram. Essa situação aqui, vergonhosa para os profetas de Baal, entrou para a história. 450 profetas e nenhum deles foi capaz de fazer com que o Deus dele se manifestasse. A palavra do Senhor é bastante clara. Não se pode servir a dois deuses, porque um há de você amar e o outro há de odiar. Então, essa situação aqui precisa ser muito bem analisada de um contexto bíblico, o qual deuses que não falam, deuses que não ouvem, deuses que não se movem, deuses que não existem, estão cada vez mais sendo levantados
e sendo colocado acima de Deus. Você precisa tomar muito cuidado ao qual as coisas estão sendo colocadas no lugar de Deus. Não tem como você servir a dois deuses. Primeiro, que Deus não reparte a sua glória com ninguém. E segundo, que você não vai conseguir se dedicar a dois deuses. Ou você ama um, ou você odeia outro. Amar os dois não dá. Então, a situação aqui dos profetas, eles passaram o dia inteiro clamando por algo que não existe. A cidade estava reunida, eles estavam no monte, só que não houve resposta. Olha que interessante. Passaram o dia inteiro. Quantas vezes você já clamou a algo e não teve resposta? Quantas vezes você já buscou ajuda em outras pessoas e não teve resposta? A única diferença aqui, dos tempos passados para o tempo de hoje, é que os deuses são diferentes. Apenas isso. Mas Deus permanece imutável, desde o princípio. Então, o que é mais interessante é ver um monte de profetas convictos, clamando por algo que não responderia. E Elias, muito tranquilo, vendo aquela situação, ainda falou para eles, zombando, né? Vocês clamam por algo que não existe. Será que esse Deus de vocês não está viajando? Será que não está dormindo? Então, é incrível como as coisas acontecem pela parte de Deus. Uma única pessoa foi capaz de derrotar mais de 450 homens. Não pela força do braço, mas pela força do Senhor. E esse mesmo Deus é o Deus que peleja por nós hoje. É o mesmo Deus. Ele não se esqueceu de você, ele não te abandonou, ele está pronto para te ouvir. Mas você precisa abandonar os outros altares que existem na sua vida. Então, isso é o mais incrível da história. Elias não precisou mover um dedo, não precisou derramar uma gota de sangue para derrotar os profetas de Baal. E aqui vai um recado muito importante dessa nossa mensagem de hoje. Saber quem está conosco vai nos livrar de grandes dores. Saber quem está conosco vai nos livrar de muitas frustrações, de muito sofrimento. Porque ao invés de você buscar quantidade, você vai buscar respostas onde você encontre a solução. Então, mediante a isso, o que que aconteceu? Elias foi, fez o altar, bonitinho, conforme manda o script, e chamou pelo nome de Deus. E ainda disse assim: Deus se manifesta aqui em meio a esse povo, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Elias não usou nenhum momento com ar de arrogância. Elias não foi arrogante, embora Elias soubesse o que iria acontecer. Automaticamente o fogo subiu, consumiu ali, a palavra fala que consumiu até a água que estava ali colocada. Veja só. Que fogo é esse? Consumiu a lenha, o sacrifício, a água, consumiu tudo. Incrível. Tudo para que as pessoas que estavam ali reconhecessem
que o único Senhor é Deus. E o mais impressionante é que depois que terminou tudo isso, as pessoas que viram, elas ficaram em estado de choque, porque nunca tinham visto aquilo antes, e reconheceram. O teu Senhor é o único Deus sobre toda a terra. Olha só que lindo. Nenhum dos outros deuses desses profetas existe. É tudo uma mentira. Elias foi, pediu que descesse com todos os profetas, até o ribeiro de Quizon. E ali destruiu todos eles. Mediante isso, nós sabemos que o nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai de justiça, que tem compaixão, é um Pai que nos ama, é um Pai que tem zelo por nós, mas também é um Pai fogo consumidor. Temos que ter em mente que tudo quanto precisamos encontramos nele. Senhor dos Exércitos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, conselheiro, amigo, amoroso, cuidadoso. Todas essas características Deus possui. Então, ele tem zelo pelo seu povo. Tem até uma frase muito conhecida, né, que diz assim: quando alguém não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mas o importante é que Deus não deixe aquela alma se perder. É impressionante o quanto que Deus cuida de nós. Depois de passado tudo isso, Elias falou para Acabe que o Senhor acabou com a seca e que voltaria a chover na terra. E que ele poderia beber e comer, pois haveria fartura de água. A seca acabou. Que história incrível. Amanhã eu vou dar continuidade ao fim da seca. E amanhã estamos caminhando para o final da nossa série, na sexta-feira, onde Elias vai precisar fugir da rainha Jezabel. Vocês vão entender por quê. E na sexta-feira eu trago o desfecho dessa história. O que acontece com Elias? Vocês vão saber. O que acontece com esse homem de Deus? Mas o enfoque aqui é o Senhor. Elias, se não tivesse sido um profeta obediente, um homem temente, nada valeria Deus ter usado ele. Ele não iria obedecer. Então, para a gente finalizar, saibam sempre disso. Não importa os problemas, as dificuldades, nada disso importa. O que importa é quem está conosco. O mesmo Deus que protegeu Elias de Acabe, de Jezabel, dos profetas de Baal, é o mesmo Deus de hoje que cuida de cada um de nós. Nós só precisamos fazer um altar de Deus na nossa vida. E não é o altar de antigamente. É um altar aqui dentro do nosso coração. É só isso que Deus quer. Amém? Fazer nosso boot, finalizar. E amanhã temos mais conteúdo. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento especial, por essa mensagem linda, vinda do céu. Pai querido, Deus amado, o Senhor é santo, maravilhoso, e eu te adoro porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado por essa mensagem de hoje, pelos teus ensinamentos.
Faça mais homens como Elias, faça mais mulheres hoje, com o espírito de Elias, que sejam obedientes e não temam o mal debaixo da tua presença. Que não venham se acovardar com as coisas as dificuldades, os problemas que se encontrarem diante de cada um de nós. Mas antes disso, se revistam com um espírito de coragem, audácia, ousadia, para assim enfrentar os problemas dessa vida. As secas, as perturbações, o paganismo, e que venha propagar o teu amor aqui na terra, segundo a tua boa e perfeita vontade. Pois a tua palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Isso te peço, meu Deus, em nome de Jesus, crendo, recebendo, e já aconteceu. Amém. Graças a Deus. Esfregue suas mãos, coloque um sorriso no rosto. Já aconteceu. Não sei quando você vai assistir essa gravação, mas que Deus toque em seu coração e o abençoe, continue o abençoando grandemente, livrando de todo mal, todo pecado, e que você siga cumprindo com seu propósito aqui na terra. Amém. Com Deus, meus queridos. Beijão no coração de vocês. Até amanhã, na nossa próxima aula.